Debate Bíblico no MIRD Brasil. MIRD Brasil. Cultos. Sextas e sábados, às 19h30. MIRD Brasil. Shalom, shalom. Meu nome é André Nascimento, sou profeta do Ministério Profético Rio de Deus para as Nações. Estamos começando então mais um debate MIRD. Junto comigo estão aqui os apóstolos amados, apóstolo Vinícius e apóstola Lucilene. Continuando uma série de debates que nós estamos fazendo sobre o tema princípios são imutáveis. Princípios são imutáveis. E hoje nós vamos, continuando essa série de debates, hoje nós vamos falar sobre um dia, sobre um dia específico. O tema do debate hoje é: qual é o dia de adorar? Qual é o dia de adorar? Mesmo sabendo, nós pensamos em fazer essa série de debates entendendo que está acontecendo uma deturpação daquilo que foi escrito. Está havendo uma tentativa de modificação no que foi escrito. Mas afinal de contas, o que foi escrito, o que foi ordenado, o que existe de princípio, pode ser alterado, pode ser mudado por aqueles que dizem acreditar em Deus. Quando digo Deus, o Deus que criou todas as coisas, o Deus de Israel, o Deus da crença, que para alguns é chamado cristãos, crentes ou evangélicos, Então, só para que você possa se situar, é desse Deus que eu estou falando. Então, continuando a nossa série Princípios são imutáveis, o debate de hoje, o tema é o seguinte: qual é o dia de adorar? Como eu disse, estão comigo os apóstolos do ministério, apóstolo Vinícius e apóstola Lucilene, e eu vou com vocês, eu sou o profeta André Nascimento. Vamos lá, primeira pergunta, os apóstolos vão estar iniciando saudando você, dando uma shalom para você e respondendo a primeira pergunta desse debate que promete. Falei já sobre o debate de família, que a gente tinha até começado pegando leve. Então esse debate promete. Fica aí, escute até o final, tá bom? Você que já iniciou ouvindo, ouça esse material até o final, que o nosso propósito é abençoar a sua vida. Primeiro de tudo, o apóstolo Shalom. Shalom, shalom, você que está nos ouvindo nessa hora, você que está nos ouvindo, seja de perto, seja de longe, discípulos do ministério, amigos que nos acompanham pelo Face, a você, shalom desde Sião, que o Eterno te abençoe e te guarde. Amém. Ouça esse debate até o final, seja edificado em nome do Mashiach Yeshua. Amém. Apóstola Lucilene, shalom. Shalom, shalom, shalom. Quero saudar todos vocês, convidar vocês para também fazer parte conosco, Nós não queremos só falar não, mas queremos ouvir vocês também. Vocês têm toda a liberdade de fazer as suas perguntas e para que a gente possa ajudar, na medida de que nós pudermos ajudar você, que o Espírito Santo possa nos usar para ajudar você. Não se envergonhe, nós estamos aqui para te abençoar. Estamos aqui para divulgar a palavra da verdade e nós queremos que você seja tremendamente edificado nesse dia de hoje. Amém. Como a apóstola disse, canais abertos para você enviar sua pergunta, seu questionamento, tirar sua dúvida e saber mais sobre o Ministério Profético Rio de Deus para as Nações. Estamos lá no Blogspot. Se você digitar no Google, que é o site de busca, você digitar Ministério Rio de Deus para as Nações, você já acha o link do nosso ministério, mas eu vou dar para você, é o www.ministério Rio de Deus para as Nações.blogspot.com.br. No Facebook estamos aí nas redes sociais aí, investindo pesado nesse ano
para que mais pessoas sejam edificadas. Além dos discípulos do ministério, outras pessoas de outros estados e até em nações sejam alcançadas por essa palavra. Você nos encontra no Facebook, aí digita também lá Ministério Rio de Deus, você vai nos encontrar no Facebook, tem um grupo do Ministério, e lá você vai encontrar o Face dos Apóstolos, o meu Face também, você pode enviar convite que eu te aceito, e a gente está aqui para abençoar a sua vida. Bom, vamos lá. Tema: qual é o dia de adorar? Pergunta ao apóstolo Vinícius. Apóstolo, tem um dia para adorar? Responda essa pergunta aí. Bom, antes de nós começarmos, eu quero que você nos ouça com muito carinho, porque nós estamos debatendo aqui tudo à luz da palavra de Deus, e a nossa intenção não é dizer quem está certo ou quem está errado, mas sim trazer à luz da palavra aquilo que ela nos orienta. Então a nossa intenção aqui não é julgar, não é apontar o dedo, mas é simplesmente alertar todo o povo de Deus, a igreja de Yeshua, para voltar às nossas raízes. Bom, profeta, o dia de se adorar o Senhor, ele é todo dia, né? Porque assim, existe um texto que esse é o dia que nos fez o Senhor, nosso Deus. Então, o Eterno de Israel, Yeshua, eles merecem ser adorados diariamente. A vida de quem adora, um adorador de verdade, um adorador, aquele que nasceu de novo, que recebeu, foi circuncidado no coração, aquele que é filho de Abraão, mediante a fé, aquele que agora está aproximado a Israel, que tem a sua vida, a sua alma salva, através da graça redentora de Yeshua, ele adora o Senhor todos os dias. Ele leva uma vida de adoração. Em tudo que ele faz, ele louva. Em tudo que ele faz, ele adora ao Senhor. Então, o dia de se adorar ao Senhor é todo dia. Mas existe um dia que é um dia muito especial, né? Esse dia especial é conhecido pela palavra como o sábado ou o Shabat. É um dia especial, é um dia onde o adorador se une, né? O crente em Yeshua em si, ele se une com outros adoradores, ele se une com outros crentes para adorar o Senhor em comunidade, para adorar o Senhor como igreja. Então, existem dias, né, de adoração, dia de se adorar o Senhor. Você pode colocar aí, a gente pode ver em várias outras denominações, culto de quarta-feira, culto na quinta, culto na segunda, mas um dia especial para se adorar ao Senhor, esse dia é o sábado, é o dia que o Senhor estabeleceu lá no princípio de todas as coisas, né? Onde o Senhor no sétimo dia, ele o abençoou, né, e o santificou. Então existe um dia sim especial para se adorar ao Senhor, que esse dia é o sábado, e que durante esse debate nós vamos desenvolver e descobrir, né, realmente que o sábado é um dia especial para se adorar a Yeshua, ao Eterno de Israel. Amém. Eu estou aqui ouvindo que o apóstolo está falando e concordando também, né, com o que ele está falando. Só que a gente está dizendo aqui, no caso eu estou perguntando na questão daquele culto que é o chamado, né, alguns lugares falam que é o culto público, né? O culto público, aquele culto que toda igreja participa, que alguns são chamados de culto de evangelização, onde o visitante pode ir, participar do culto e tal. Algumas denominações têm um culto restrito para os seus membros. Isso também é muito saudável para a igreja ter uma maneira de se organizar. Mas foi como foi falado, como sempre vai ser falado aqui. Nós temos uma visão bibliocêntrica, e a palavra no centro, né, e o Deus da palavra no centro de todas as coisas. Então, tudo que nós estamos falando aqui, existe uma base bíblica. Eu perguntei, existe um dia para adorar? Sim. Que dia que o apóstolo falou? É o sábado. Esse dia foi. Mas por ser uma questão da gente debater algumas coisas,
você que de repente não crê dessa maneira, está fazendo esse culto no domingo. Mas a grande pergunta é, qual o dia de adorar? Se Deus disse que era para se adorar no sábado, mas quem é que foi, afinal de contas, faço essa pergunta, apóstolo, afinal de contas, quem mudou para o domingo? Na Bíblia, essa é a primeira pergunta, quem mudou para o domingo? A segunda pergunta é, na Bíblia isso está escrito, está embasado, é bíblico esse pensamento de mudar o culto para o domingo? Qual é a sua opinião, apóstolo? Isso é muito interessante, né? É algo que a gente, na verdade, a gente para poder observar e analisar. E se você olhar na palavra, né, eu fico, às vezes, assim, surpresa como que muitas pessoas não conseguiram perceber isso ainda. Em que sentido? No sentido até mesmo da curiosidade. Sim. Porque quando a gente vai ler, né, as escrituras, você pega a sua Bíblia, você vai ler, você lê as escrituras e ali a todo momento, você começa lá, né, no chamado Antigo Testamento, Antiga Aliança, né, cada um tem sua forma de falar, eu creio na Bíblia por completo. Então, quando a gente vai desde lá do Antigo Testamento, do início de todas as coisas, a gente vê que Deus institui ali, né, o sábado como o dia santo, ele santifica o sábado. Eu acredito que o apóstolo também vai falar um pouco mais disso, né, mais para frente, a gente vai poder se aprofundar um pouquinho mais. E aí, dentro da sua pergunta, a gente começa a desfolhear, né? Vamos lendo a palavra, vamos lendo. Então você vai passando pelos livros do Antigo Testamento, você chega no Novo Testamento, não é isso? Aonde a gente também ensina, né, a igreja primitiva, né, a era apostólica, e você, pela palavra, não consegue encontrar, porque realmente não tem na Bíblia essa mudança. Então, como eu falo aqui, tenho falado desde o início, ditado é uma coisa, a palavra é outra, certo? Não é bíblico, então, essa alteração, essa mudança. Exatamente. Você não vê em momento algum na Bíblia, né, nem por ordem de Deus, nem por ordem dele na pessoa de Yeshua, havendo qualquer determinação, qualquer evento que tenha modificado o dia do Senhor. Ao contrário, a gente vai ver aqui também mais para frente, a gente vai te dar textos aqui, onde nós vamos ver que Yeshua ia ao templo aos sábados. A gente vê que após, né, a ascensão de Yeshua, que fica ali os apóstolos que dão continuidade àquela obra, você vai ver que os apóstolos também iam aos sábados para ministrar nos templos, para ensinar as pessoas. Ou seja, esse ensino, esse argumento de que houve essa mudança, de que o sábado era lá do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento houve essa mudança, não tem nenhuma base bíblica para isso. Não há nenhuma legalidade nas Escrituras, porque nós não vemos isso em momento algum nas Escrituras. Aí a gente sabe que a gente vai estudar a história, porque em algum momento isso foi mudado. Sim. Né? Em algum momento isso foi mudado. Agora, o que a gente deve entender é que esse momento que foi mudado não foi nenhum momento onde Deus estabeleceu, né, a lei para a sua humanidade. Quando eu digo a lei às Escrituras, ela por completo. Não há em nenhum momento que Deus estabelecendo isso. Agora, homens, sim, né? Porque se foi mudado, alguém fez isso. Quem fez isso, né? O homem mexeu na lei do Senhor, e para isso a gente tem resposta bíblica. A própria palavra fala que se alguém modificar alguma coisa dessa lei, seja anátema. Então, ou seja, estamos embaixo de maldição? Agora eu vou fazer a pergunta. Estamos debaixo de maldição, não adorando no dia do Senhor? Quando a Bíblia diz que se mudarmos alguma coisa nessa lei, seria anátema, seria maldito. Então é muito sério, vai muito além
do que se pode imaginar, né, alguns, na mente de alguns. Vai muito além do que se pode imaginar. E a gente sabe, né, como que a gente vai fazer se a gente descobrir que, será que é isso mesmo que a apóstola está falando? Meu Deus, agora está falando até que a gente está embaixo de maldição, né? Será que é isso? Não, mas Deus, né? Deus é bondoso, Deus transforma a maldição em bênção, né? A gente precisa entender que a palavra de Deus ela é única. A palavra de Deus diz que é uma palavra de sim, sim e de não, não, e o que passa disso é de procedência maligna. Então, se nós estamos tirando algo da palavra, se nós estamos substituindo algo na palavra, eu tenho toda a base bíblica para dizer que vem de procedência maligna. Até porque realmente a gente vai falar sobre isso aqui, a gente vai ver que houve sim, né, todo um contexto maligno para poder mudar esse dia. Sim, enquanto a senhora falava, eu pensei no seguinte, que toda a alteração que foi feita e tal, esse dado histórico que se tem, não tinha, e daí os que são da restauração, o povo do caminho, né, não tinha uma referência. Eu estava pensando nisso agora, eu vou compartilhar com vocês. Isso agora mesmo, ao vivo, né? Falando. Não tinha uma referência apostólica para essas alterações. Então, faltava uma representabilidade nossa, dos cristãos, dos evangélicos. A coisa ficou muito mais por conta de Roma do que por conta daqueles que creem no Mashiach, do que por conta daqueles que creem no Eterno de Israel, né? A senhora estava falando isso, eu fiquei pensando nisso, falei, realmente há uma necessidade de fazer aquilo que está na palavra. Nós somos profundamente voltados para aquilo que está na palavra. O que ela falou também se Deus disse que se algo for alterado, você estaria debaixo de maldição, será que ele vai livrar? Será que ele muda? Será que ele mudou o pensamento? Será que ele mudou? Será que Deus é como a gente que muda, pensa? Olha, eu tenho para te dizer que pouquíssimas vezes na Bíblia está escrito, Deus mesmo dizendo ao seu respeito, ou pela boca dos profetas, que mudava uma sentença por de repente a posição do povo e tal. E a questão da mudança do dia não se encaixa dentro dessas poucas vezes. Deus não mudou. Mas acrescento, acho que a apóstola pensou e vai acrescentar agora. Exatamente. De acordo com o que você está falando, professor, a gente vê, né, quando a gente vai estudar a história, né, a gente vê que essa mudança, eu acho isso muito interessante, inclusive foi algo que Deus me deu quando nós, eu e o apóstolo, recebemos, né, esse chamado apostólico, né, esse ministério apostólico. E quando eu digo recebemos, eu acho interessante porque recebemos através de um reconhecimento, né? Foi reconhecido em nós. Então eu achei, Deus já tinha falado comigo a respeito disso, e uma confirmação foi muito tremendo, porque no momento em que nós estávamos sendo, né, ungidos, algo ficou marcante na minha mente quando foi apresentado a nossa pessoa após a unção à igreja ali presente, dito apóstolos da restauração. Isso ficou gravado na minha mente, algumas coisas, né, a emoção, a unção ali do momento faz com que a gente se esqueça, mas algo ficou muito gravado. Por quê? Porque Deus tinha me ministrado naqueles dias. Naqueles dias, né, eu estava ali estudando, e pela história nós vemos que a substituição do dia do Senhor, né, pelos homens, do sábado para o domingo, ela se deu depois da morte de todos os apóstolos. Sim. Então, hoje, todo apóstolo da nossa era, né, da nossa atualidade, vamos chamar assim, estou falando era porque a gente fala era apostólica, a gente ouve tanto falar isso,
E naquela semana, justamente na semana que nós recebemos, né, a unção ao ministério apostólico, eu estava indagando e me indagando junto ao Senhor com o Espírito Santo, e aí eu sei que era já o envolvimento do Senhor, o que estão fazendo os apóstolos dessa era. A responsabilidade que está sobre nós é muito grande. Porque se após a morte de todos os apóstolos mexem na lei do Senhor, e a gente vê que agora nos últimos dias o Senhor começa a levantar apóstolos novamente, será porque Deus está permitindo isso? Qual é a função desses apóstolos? Então, Deus, se você é um apóstolo que está me ouvindo agora, né, se você tem um chamado real do apostolado, se você não foi levantado apóstolo por número de vidas que você cuida, ou por número de igrejas que você dá cobertura, mas se você foi levantado apóstolo porque você recebeu um comando do Eterno de Israel, eu quero dizer para você que a sua responsabilidade pode ser muito maior do que a que você imagina. Porque a nossa responsabilidade é trazer de volta o que se foi perdido. Meu Deus. E o Espírito Santo ministrava isso na minha vida justamente na semana aonde nós fomos e não sabíamos que ia ser consagrados, né? Mas houve ali um reconhecimento pelas autoridades presentes do nosso apostolado. Então, o Senhor já havia ministrando, e eu sei que Deus estava falando isso justamente para dizer: minha filha, é para isso que eu estou te chamando. Então é por isso que a gente adora o Senhor da forma que nós adoramos, é por isso que nós, que também celebrávamos no domingo, Sim. passamos a celebrar no dia correto, como o apóstolo sempre costuma dizer, não foi uma mudança de dia, não é uma mudança de dia, né? O apóstolo deve falar sobre isso depois também. Não é uma mudança de dia, é retornar para o dia correto. Sim. Entendeu? Então é isso que eu queria deixar sobre essa função do apostolado na época de hoje. Apóstola, você captou exatamente o que eu senti quando você falou. Enquanto você falava sobre, enquanto a senhora falava sobre a questão da mudança. Não havia eu acho que depois a gente vai ter que fazer um debate só falando sobre isso, o apostolado hoje. O apostolado hoje. Não havia uma representação apostólica quando essa mudança foi colocada. E isso traz para quem é levantado apóstolo hoje uma responsabilidade gigante. Uma responsabilidade gigante. Porque você vê o risco que a igreja, e o risco que implica. Implica em você estar indo contra a vontade de Deus, que Deus estabeleceu. Se está escrito lá, foi Ele quem estabeleceu. E até fechar o livro da Revelação, o Apocalipse, até aquele momento ali, o final do livro da Revelação, não está escrito em local nenhum, nem o Mashiach autorizou a mudança do dia de adoração. Porque, assim, perguntar ao apóstolo se dentro do que nós estamos falando agora, esse tópico da mudança e quem mudou, o que o senhor tem a acrescentar nesse assunto? E daqui a pouco a gente vai dar uma paradinha. Bom, muito bem colocado pela apóstola Lucilene. O que foi, na verdade, o que aconteceu é que realmente, depois que o último apóstolo, né, veio a falecer, que foi o apóstolo João, a Igreja Católica, né, que começou a dominar no primeiro século, né, começou algo muito forte, porque a Igreja Católica, infelizmente, né, ela tinha um domínio social, político e religioso. Então, ela governava em 3 áreas, que são as 3 áreas que regem toda uma sociedade, né? A política, a parte religiosa e uma parte econômica também, né? Então, o governo em si, o rei, enfim, quem estava diante daquele país ou de repente de um estado, ele estava ligado a Roma ou ele estava ligado à Igreja Católica de alguma maneira.
Então, se o apóstolo, quando nós lemos na palavra, ele é a autoridade máxima terrena, podemos dizer assim, eclesiástica, né? Podemos dizer que o livro de Efésios fala, primeiramente os apóstolos, depois os profetas. Então, é uma posição não somente eclesiástica, mas de autoridade espiritual muito grande. E essa última autoridade foi o apóstolo João, né, que veio a falecer. E logo depois disso, a Igreja Católica começou a ganhar muita força. E com o passar dos anos, os vários concílios que a Igreja foi fazendo, né, de acordo com os imperadores da época, foram mudando aos poucos. Essa mudança, querido, não foi uma mudança de uma hora para outra. Ninguém mudou o dia do sábado para domingo de uma hora para outra, no final de semana, em um mês. Isso levou centenas e centenas de anos. Então, porque isso se começava em Roma e ia se espalhando para outros países. Então isso não começou de uma hora para outra. Então, vinha um Papa e olha, o dia de adorar o Senhor é tal dia. E aquilo era registrado e era enviado para várias províncias, várias cidades da época, e ia mudando. Então, isso ia fortalecendo a igreja. Então, a Igreja Católica dizia, olha, aquele que não adorar a Deus, aquele que adorar a Deus no sábado é maldito. Então, na época que o Papa falava, todo mundo temia, todo mundo tinha que obedecer. Quem for pego adorando no sábado vai levar uma chicotada. Então, o povo ficava com medo. Então, esses decretos foram entrando na mente do povo e foi alterando a igreja de uma forma geral, que isso chegou até nós. Isso chegou até nós. Por mais que, com o passar dos séculos, se levantaram homens de Deus, se levantaram pessoas para trazer uma revolução, como muitos outros que trouxeram o evangelho mais moderno, né? Os irmãos Wesley, Lutero, enfim. Eles foram homens que lutaram, mas o conceito romano ainda estava na mente deles. Porque o Senhor, quando Ele restaura a vida do homem, Ele restaura por completo, Ele não restaura pela metade. Então, hoje, ainda assim, existe um número de pessoas que adoram no domingo, porque esses homens que se levantaram foram apenas reformadores. E reforma só se faz por fora, mas restauração se trabalha por dentro. Então, na verdade, isso foram vários concílios durante muitos anos, que foi se alterando, que foi colocando na mente, né, do povo, de uma forma geral, e de muitos outros líderes, né, que o dia de adorar o Senhor, na verdade, não é o sábado, e sim o domingo. E, de repente, você que está me ouvindo, você é católico, você que de repente já estudou, já passou pela catequese, né, você sabe muito bem que naqueles questionários, né, e de repente você que não sabe, mas existe um questionário na catequese em que pergunta qual é o dia de adorar o Senhor. E a resposta correta é o sábado. Mas, na resposta exige uma vírgula, a Igreja Católica alterou esse dia para o domingo. Então, na verdade, queridos, quem faz uma leitura bíblica sabe muito bem que o dia do Senhor é o sábado e não é o domingo. Então é uma questão de abrir os olhos, é uma questão de voltar lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, renovar a mente mudar a nossa mente através da renovação, para que a gente venha transformar esse mundo. Então, o que você precisa é abrir sua mente para que a palavra de Deus ela renove a sua mente por inteiro, em nome de Yeshua. Amém. A gente vai dar uma pausa agora, é o tempo do tomar uma aguinha, e voltamos daqui a pouquinho, tá bom? Mirde Brasil. Cultos. Sextas e sábados, às 19h30. Rua Hermínia, número 56, lote 15, Belfor Roxo. 2016, ano do crescimento.
להודות לאדוני. Escola do Chofar. Com o apóstolo Vinícius Pereira. Inscrições no Blogspot www.Ministério Profético Rio de Deus para as Nações.blogspot.com.br. Curso de Teologia Judaico-Messiânica. Teologia da Restauração. Retornando aos princípios bíblicos. Com o mestre e apóstolo Vinícius Pereira. Informações 991810366. Prepare-se. Festas Bíblicas 2016, Ano do Crescimento no MIRD Brasil. Rede MIRD Brasil apresenta o programa Madrugada Edificada, com a apóstola Lucilene Andrade, todos os dias, à meia-noite. 2016, Ano do Crescimento no MIRD Brasil. Shalom, shalom, apóstola Lucilene, voltando nesse momento, falando com você. Nós estamos fazendo hoje uma reprise do nosso debate, o Dia do Senhor. Essa é a primeira parte desse debate. Essa reprise foi devido a muitos pedidos que nós tivemos, porque nós já temos uma quantidade de programa muito grande na rádio, graças a Deus por isso, né? Uma audiência também incrível, e algumas pessoas estão tendo dificuldade de encontrar esses blocos desses debates. Elas não conseguem, às vezes, perceber ali na rádio que você tem que ir botando ali, né? More, ou mais, né? Você tem que ir clicando para a rádio poder ir carregando os programas mais antigos. Então, vendo essa dificuldade e atrelando aos pedidos, nós estamos fazendo essa reprise. Tá bom? Nós vamos fazer uma sériezinha de reprise e nessa primeira parte você está tendo aí não somente o esclarecimento à luz da palavra a respeito do Dia do Senhor, mas também você ouve o meu testemunho pessoal, né? O testemunho do que o Eterno veio ministrando ao meu coração e consolidou com a unção do apostolado para você entender um pouquinho mais. Então, convido você a também assistir os nossos debates, tá? Nós temos debates muito bons, é só você clicar lá. Se você entrar pela internet, vai estar lá escrito assim, episódios. Você vai clicar nos episódios da rádio, aí você vai ter toda a programação. Você vai vir uma lista para você, mas essa lista, ela não tem como vir toda ela numa página só. Então, você tem que botar para carregar mais. Você vai clicar lá mais, aí vai vir mais uma lista. Você vai clicar mais, vai vir mais uma lista, até você chegar nos primeiros programas. Então, como esse debate fez parte de dos primeiros episódios da rádio, nós estamos fazendo esse reprise. Eu espero que você esteja sendo tremendamente edificado nesse dia, tá bom? Daqui a pouco a gente está voltando. Shalom, shalom.